Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos à última partida de Bobby Fischer. Pessoal, esse match aqui aconteceu em 1992 entre Boris Spassky e Bobby Fischer. A gente tá na 30ª rodada. As rodadas 27, 28 e 29 terminaram em empate. Bobby Fischer estava com 9 vitórias e Boris Spassky 5 vitórias. O primeiro a chegar em 10 vitórias será o campeão do match. Bobby Fischer vence essa partida, se torna aí o campeão do match e se coloca como o campeão mundial nunca derrotado. Lembrando que ele foi campeão mundial na década de 70 contra o Boris Spassky, mas depois, com problemas aí em relação à FIDE, Bobby Fischer abandonou os tabuleiros de xadrez. E agora, 20 anos depois de ter sumido completamente aí do cenário enxadrístico, de ter sumido dos tabuleiros, Bobby Fischer está de volta contra o Spassky e vence aí o match. Eu vou mostrar essa partida, a última partida de Bobby Fischer. Depois desse torneio, nunca mais vimos e ouvimos falar de Bobby Fischer no xadrez. Essa é a última partida registrada. Existem boatos de que ele jogou na internet anos depois. Eu já mostrei vídeos disso no canal. Vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir, tá bom? Mas vamos dar uma olhada então na última partida, na última vitória, que terminou com uma vitória, inclusive de Bobby Fischer. Vamos lá, Boris Spassky de brancas abriu com o peão da dama, D4. O Bobby Fischer respondeu com cavalo em F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7 e E4. Aqui o Bobby Fischer então vai mais uma vez aí para a defesa índia do rei, né? Muito bem jogada aqui pelo Bobby Fischer, uma das grandes escolhas do ex-campeão mundial Garry Kasparov também. Inclusive eu vou falar sobre depoimentos aí do Garry Kasparov no final dessa partida. D6 aqui pelo Bobby Fischer, F3 pelo Spassky, roque, bispo em E3. Então aqui o Spassky vai preparando para possivelmente fazer o grande roque. Cavalo C6 pelo Fischer, cavalo de G em E2, A6, H4. Então aqui o Spassky já vai indo para um ataque na ala do rei, H5, o Bobby Fischer tenta parar esse ataque. Cavalo C1 foi jogado, cavalo em D7, descobrindo um ataque aqui no peão central, por enquanto o peão está muito bem defendido. Cavalo B3 aqui pelo Spassky, A5, A4, Boris Spassky também tenta parar aqui as ambições do Bobby Fischer na ala da dama. E agora cavalo B4. Um excelente posto permanente aí para o Bobby Fischer. Quando a gente fala posto permanente para o cavalo é porque não há peões nas colunas adjacentes para tentar expulsar esse cavalo daí. Então ele vai ficar aí até quando ele quiser. Bom, bispo em E2 aqui pelo Boris Spassky, B6. E o Bobby Fischer vai querer desenvolver então o bispo de casas claras com esse lance. A partida segue com G4, o Spassky então partindo para agressão na ala do rei, H por G4, F por G4 e agora C5 aqui pelo Bobby Fischer. Esse lance visa atacar diretamente o centro e ganhar a casa de C5 aqui para o cavalo. A partida segue com H5, o Spassky segue com seu ataque desenfreado na ala do rei, C por D4 pelo Bobby Fischer, cavalo por D4 e agora lá vem ele, o cavalo aqui na casa de C5. A partida segue com cavalo em D5, aqui o Boris Spassky propõe aqui a troca dos cavalos, se incomoda com o cavalo lá em B4 e a partida segue simplesmente com bispo em B7 aqui pelo Bobby Fischer. E o Boris Spassky com uma sede de ataque aqui, ele tem que ganhar aqui, né? Na verdade, ele se empatar, o match continua, né? Mas aqui o Boris Spassky com muita vontade de ganhar aqui, faz o lance cavalo em F5, ou seja, tá partindo mesmo pro ataque, tá entregando um cavalo e o Bobby Fischer aceita esse presente e faz G por F5 e G por F5. Obviamente a ideia do Boris Spassky aqui é abrir a coluna G, ele entregou um cavalo para isso. Então a gente tem um sacrifício posicional aqui, tá? Um sacrifício posicional é diferente do sacrifício tático, né? O sacrifício tático tem uma combinação forçante e muitas vezes recupera a peça ou até vai para um ataque de checkmate. Aqui é um sacrifício posicional, tá bom? Esse tema e muitos outros estão na Academia Xadrez Brasil, tá bom? xadrezbrasil.com.br. Então o Spassky vai para esse sacrifício posicional para abrir aqui a coluna G. A partida segue com bispo por D5, o Bobby Fischer aproveita para aliviar um pouco, aí trocar um pouco de peça, E por D5. E agora o corajoso lance do Bobby Fischer, olha só, quem tá dando sopa aqui, o peão de B2,
mas o Bobby Fischer tira de perto do rei praticamente a única peça que está defendendo aí o rei. Bispo por B2 pelo Bobby Fischer, claro, muito bem calculado, né? Bobby Fischer calcula bastante para fazer esse lance. E aqui então o Boris Spassky faz mais um lance muito corajoso aqui, rei F1, e agora então o Boris Spassky, que já entregou um cavalo, já entregou o peão, tá deixando a torre aqui pro Bobby Fischer. O Bobby Fischer não é bobo nem nada, segue simplesmente aqui com dama D7, seria um pouco de suicídio capturar aqui a torre e ficar sem defesas depois aqui para o rei, né? Então o Bobby Fischer simplesmente conecta aí as torres, ataca o peão de F5, a partida segue com dama em B1, protegendo aqui o peão, atacando o bispo e deixando a torre. E aqui o Bobby Fischer, então, corajosamente captura aqui a torre com o bispo por A1. Então o Bobby Fischer também tá calculando bem, tá aceitando aí os sacrifícios do Spassky. E agora é o momento crítico aqui. Boris Spassky faz o lance torre G1 cheque. Pode parecer que o Spassky já está perdido aqui, ele está com uma torre a menos, uma peça menor a menos, mas na verdade a posição é bem perigosa, tá bom? Aqui o Bobby Fischer faz um lance muito preciso na posição, mas se você quiser dar pausa e tentar encontrar que lance você faria nessa posição, tome cuidado. A posição, apesar do material a menos aí, as brancas têm muitas ameaças. Eu espero que você tenha jogado aqui um lance como rei H7 ou rei H8, tá bom? Se você encontrou, a rei H8 inclusive foi o lance jogado aqui pelo Fischer. Se você encontrou o lance bispo G7 na tentativa de salvar aí o material, cuidado, aqui as brancas têm fortíssimo ataque. Não foi assim que aconteceu na partida, mas as brancas jogariam aqui H6 e a posição seria perigosa demais. Por exemplo, aqui depois de E5, bispo por C5, B por C5 e dama E4, veja que posição maravilhosa. As brancas, apesar de estarem com uma torre e uma peça menor a menos, têm forte ataque. Aqui, torre de F em B8, tentando dar uma casa para o rei. Poderia seguir com torre G5, passando aqui a torre, né, dando lugar aqui para a dama entrar por baixo. E aqui a posição seria perigosa demais, as pretas teriam que jogar F6, deixando aqui, entregando a dama por mais material, torre por G7, dama por G7, H por G7. E aqui as brancas estão muito bem, né? Existe um grande jogo aqui para o Spassky, no mínimo iguais, né? No mínimo a gente tem um equilíbrio aqui, dama por duas torres, bispo por cavalo, mas por conta desse rei exposto a posição seria muito delicada, muito delicada. Interessante, né? Então vejam que o Spassky, um ex-campeão mundial, não tá fazendo besteira aqui, não é que ele tá jogando com pouca peça aqui porque ele tá muito louco. Não, existem ameaças reais aqui na posição, mas o Bobby Fischer joga preciso, joga rei H8 e agora sim, dama por A1 cheque, F6 aqui pelo Bobby Fischer, dama B1, torre aqui em G8 desafiando a coluna G, torre G6 aqui pelo Spassky, torre por G6, H por G6 e depois de rei G7, o último lance de Bobby Fischer, rei G7, Boris Spassky abandona aí a partida, não teve jeito esse ataque desenfreado aí do Spassky, o Bobby Fischer soube neutralizar esse ataque, né? Soube jogar com muita precisão, cuidou para não cair nas armadilhas aí do Spassky e agora sobrou um final vencedor com uma torre a mais aí pro Bobby Fischer, não dá pro Spassky continuar jogando essa partida e nem o match. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e depois eu vou comentar toda a parte histórica pós essa partida. Bom, aqui 98,8% de precisão para o Bobby Fischer, ele cometeu uma imprecisão na partida inteira. 20 anos depois de ter largado os tabuleiros contra um ex-campeão mundial de alta classe como Boris Spassky, é realmente um feito histórico, né? 16 aí dos lances do Fischer foram os melhores contra 9 do Spassky. Um excelente para o Fischer, 3 para o Spassky. Aí olha só, o Spassky errou um pouco mais, né? 2 imprecisões, um erro e uma gafe e acabou perdendo, né? Se a gente olhar o gráfico aqui, realmente depois de algum momento o Bobby Fischer ficou vencedor, né? A partida ficou melhor mesmo para as negras. Muito interessante essa partida. E aqui, pessoal, então, Bobby Fischer levou o prêmio de 3,35 milhões de dólares. A premiação total foi de 5 milhões de dólares, então 1,65 milhões de dólares aí para o Boris Spassky, né? 1.650.000 dólares. Não é para voltar triste para casa, dá para pagar a passagem aí de volta para casa e ainda sobrar alguma coisa, né? Então eu tenho certeza que... Mas o que estava em jogo aqui não era
o dinheiro, né? Bobby Fischer tentou voltar aí para o cenário do xadrez fora a FIDE, né? Fora a FIDE, porque Bob Fischer sempre criticou muito a FIDE. E como é que foi a repercussão disso no cenário internacional? Bom, obviamente, o atual, o então campeão mundial Garry Kasparov desceu a lenha, né? Falou que que esse match foi uma ofensa ao mundo enxadrístico. O Kasparov colocou palavras realmente duras contra esse match. Falou que o Bob Fischer jogou como um jogador de 20 anos atrás, que o que foi visto foi um xadrez antigo, um xadrez ultrapassado, e que esse match foi uma ofensa à elite do xadrez reinante na época. Obviamente tem aí uma questão de bater, né? Bater muito no Fischer, porque ele não tem como se defender dessas alegações. Afinal de contas, ele está fora do circuito da FIDE. Por escolha, voluntariamente, Bob Fischer saiu do circuito da FIDE. Então ele só pode ouvir e ficar quieto mesmo declarações como essa do Kasparov. Mas é claro que o Kasparov falou tem uma provocação, tem uma coisa, né? O Karpov foi perguntado sobre esse match, e o Karpov realmente falou que achou incrível a performance dos dois, mas inclusive a de Bob Fischer, né? Então o Karpov foi um pouco mais imparcial aí nos seus comentários, inclusive fez vídeos, a gente tem vídeos na internet do Karpov analisando a partida do Fischer e comentando realmente as ideias incríveis do Bob Fischer. O Kasparov colocou que o Boris Spassky, o Bob Fischer, depois desse match, provou que estaria ali em algum lugar entre os 10 melhores do mundo da época. Bom, para quem tá fora do cenário, né, por 20 anos já seria algo incrível, mas essa alegação do Kasparov também foi muito baseada no fato de que o rating de performance do Fischer, calculado na época, foi de 2.650 e pouco. E o rating do Kasparov já estava beirando 2.800, estava 2.790, 70 pontos acima do segundo colocado, que era o Vassily Ivanchuk, o campeão sem coroa aí, o Ivanchuk, tá? Então, mas esse rating de performance do Bob Fischer foi calculado porque o rating do Spassky era de 2.540 e poucos, 2.545 se eu não me engano. Então não dá pra falar em rating de performance pro Bob Fischer no match contra uma pessoa só de um rating, né? Um rating de performance, ele existe num torneio com todos os jogadores de elite jogando juntos ali. Então não faz muito sentido falar de rating de performance. Eu acho que esses argumentos são mais argumentos aí para realmente querer cutucar aí o Bob Fischer. Mas vimos, claro, o Bob Fischer cometeu, né, alguns erros aí no match, teve vitória que ele acabou indo pro empate, ele não soube vencer, coisas assim a gente viu. Claro que no auge Bob Fischer não teria perdido essas chances de vitória. Então, na minha conclusão, apesar da falta de estabilidade, da falta de consistência, não vimos um Bob Fischer tão consistente na sua performance nas partidas, mas vimos sim o Bob Fischer de antigamente nesse match, vimos sim alto brilhantismo de Bob Fischer nesse match, acho que ficou muito claro nessa playlist para todo mundo, né? Vimos alto brilhantismo de Bob Fischer, colocado aí por Karpov também, confirmado por Karpov, né? E confirmado pelas engines de atualmente. Vocês viram a precisão do Bob Fischer, todos os relatórios que eu mostrei das partidas de Bob Fischer, é uma precisão assim surreal. Lembrando que ele ficou 20 anos aí fora dos tabuleiros. Não é à toa que Magnus Carlsen considera o Bob Fischer o melhor jogador da história e outros tantos grandes mestres consideram aí o Bob Fischer como um dos melhores jogadores da história. Mas é uma pena que não tivemos, né, um match Bob Fischer contra Karpov, um match Bob Fischer contra Kasparov. A vida pessoal de Bob Fischer sempre foi muito conturbada. Ele como pessoa realmente não tem a minha admiração e não tem a admiração de muita gente. Mas aqui a gente está falando de xadrez, não estamos falando da pessoa, e o xadrez do Bob Fischer é inquestionavelmente genial. Se é o melhor da história ou não é questão de opinião, é uma questão subjetiva, mas que ele é um jogador brilhante, foi um jogador brilhante, né? E continuou brilhante 20 anos depois, disso não há dúvidas. Bob Fischer viria a falecer depois, com 64 anos de idade. Na época foi noticiado um ano aí para cada casa do tabuleiro de xadrez. Curioso isso, né? Vale dizer que depois desse match, Bob Fischer se meteu em grandes encrencas, até a ordem de prisão ele foi ter anos depois, porque, enfim, ele não poderia ter jogado esse match
se eu não me engano, na Iugoslávia foi uma parte do match, e a Iugoslávia não permitia eventos comerciais, e como esse match tinha dinheiro envolvido, e aí ele foi denunciado, enfim, ele teve voz de prisão, ele foi exilado dos Estados Unidos, é um rolo só. A vida de Bobby Fischer depois disso, a gente sabe essas histórias, tem algumas entrevistas muito tristes do Bobby Fischer colocando opiniões muito radicais em relação a judeus, em relação ao 11 de setembro. É realmente muito triste ver um gênio do xadrez ter uma vida pessoal tão conturbada e tão polêmica, mas enfim, não nos cabe julgar. É o que é. Bobby Fischer falou o que ele acreditava, né? E tá registrado. Cada um tire a conclusão que quiser e use isso como bem desejar, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa playlist do Bobby Fischer contra o Boris Spassky aí em 1992, o rematch, com a vitória de Bobby Fischer por 10-5, com brilhantismos aí 20 anos depois de ter abandonado os tabuleiros e terminando com essa partida aqui maravilhosa, a última partida de Bobby Fischer. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!